Bom, pessoal, já ficou mais ou menos claro que tem uma série em andamento, né? E hoje nós vamos comparar ou fazer a escolha entre o 440C e o VG10. Por que 440C? Como eu já falei várias vezes em outros vídeos, já escrevi, o 440C, gente, é o benchmark, ou seja, o aço padrão contra o qual todos os outros são comparados em todas as características metalúrgicas possíveis. Tá? Por quê? Porque foi um dos primeiros aços largamente difundidos que tinha boas características balanceadas, entre aspas, para cutelaria. Então, em termos de cutelaria, todos os aços inox são comparados contra a base chamada 440C. E o VG10, gente, como vários outros aços, nada mais é do que uma derivação do 440C, ou seja, um 440C modificado. Tá? Então, vamos lá. Em termos de volume de carbonetos, né? 440C tem 12%, 12,5% de carbonetos. O VG10 tem entre 15,5% e 16% de carbonetos. Opa, então nós já temos uma diferença aqui. Significa o quê? Via de regra, que o VG10 vai ter um tiquinho a mais de retenção de fio em testes como o Catra, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o volume de carbonetos faz diferença. Uma outra diferença. A média do tamanho dos carbonetos de cromo do 440C está em torno de 20, 25. A média dos carbonetos do VG10 está em torno de 10 microns. Tá? Então são menores. Dureza. Isso vai dar uma diferença na dureza máxima de trabalho. O 440C trabalha bem, tá? Ele tem o melhor das suas características, com dureza 58 e 59. O VG10 trabalha bem, no melhor de suas características metalúrgicas, 60 a 61, em alguns casos podendo chegar a 62. Porém, aqui nós já começamos a ver mais uma diferença. Como o volume de carbonetos é menor, em fios mais agudos, o 440C tende a dar um pouquinho menos de microdente que o VG10. O VG10 em fios mais agudos tende a dar um pouquinho mais de microdentes, mesmo tendo carbonetos menores. Tá? Então, quem gosta daquele fio polidinho por mais tempo, VG10 com dureza de 60 a 62, provavelmente vai, com o uso, mostrar um fio mais com sensação de arranhando no cortar por causa desses microdentes. Tá? Robustez. Ou seja, a tolerância à fratura. Tá? O 440C com 58 e 59 vai ter, vamos usar os números, eu sempre vou usar os números do Dr. Larry Thomas, tá? Porque é uma fonte única que comparou vários aços com a mesma metodologia. Tá? Então você pode ter uma comparação direta. O 440C com 58 e 59 tem um número absoluto em torno de 5. Tá? O VG10 com 61 tem o mesmo 5. Tá? Então, para as durezas mais comumente encontradas, ambos vão ter a mesma facilidade de fraturar. Porém, como nós já vimos, devido ao volume de carbonetos,
o VG10 tende a dar um pouquinho mais de microdente, certo? Tem uma outra diferença? Tem. Basicamente, a maior diferença entre esses aços, gente, é que esse aqui contém 1,5% de cobalto. Cabral, o que o cobalto faz? Os americanos dizem que ele straighten the matrix, ou seja, ele, vamos dizer, endireita a matriz. Mas a grande verdade, gente, é que essa adição de cobalto permite uma maior tolerância no tratamento térmico, ou seja, você pode elevar mais a temperatura do tratamento térmico do VG10 do que do 440C sem problemas colaterais como o aumento do tamanho do grão, tá? O grão da matriz. E tem uma outra vantagem nisso. Se você pode aumentar um pouco a temperatura de austenização, o que vai acontecer? Você consegue colocar na solução da matriz mais elementos de liga dissolvidos. O que acontece? Por exemplo, cromo, quando você coloca mais na solução da matriz, você tem uma reprecipitação de carbonetos. Carbonetos reprecipitados são sempre menores que os carbonetos primários, e esse é um dos motivos do VG10 ter basicamente a metade do tamanho médio de carboneto do 440C. Então, é por isso que ele pode ser trabalhado numa dureza mais alta, tendo a mesma energia de fratura do 440C a 58, 59. Ele a 60, 61 tem a mesma energia de fratura. Então, o cobalto dá essa vantagem, tá? Retenção de fio. De novo, nós vamos usar o teste Catra, que é o teste padronizado para isso, que não corresponde muito à realidade do uso do dia a dia pelo ser humano de uma lâmina. Por quê? Porque é um teste estático, feito em máquina, numa mídia padronizada, que são cartões silicados, tá? Então você tem um número de corte absoluto chamado TCC. Segundo os testes do Dr. Larry Thomas, o 440C com 58, 59 tem um número de TCC aí em torno de 430, tá? O VG10 com 61 tem um número de TCC em torno de 470, 475. Ou seja, o VG10 é, no máximo, 10% mais resistente ao desgaste que o 440C. Ou seja, tem uma retenção de fio, no máximo, 10% maior. E a resistência à corrosão? Gente, eles são praticamente empatados, tá? O Dr. Larry Thomas, às vezes ele coloca o 445 com um número absoluto de 7,5 em termos de resistência à corrosão, numa escala de 0 a 10, e o VG10, ou ele coloca que é igual, os mesmos 7,5, um pouco maior, cerca de 7,9. De novo, gente, em termos práticos, é a mesma tolerância à corrosão, tá? A diferença vai ficar mais por conta do acabamento superficial que as lâminas tiverem. Se ambas forem acabadas, bem polidas e tal, excelente tolerância à corrosão. Mas vamos supor que o VG10 seja jateado e o 445 seja stonewashed. Provavelmente aí nesse caso o 440C, eu falei 445, 440C, vai ser mais tolerante à corrosão por causa do acabamento superficial da lâmina, tá? Então, na prática, nós podemos considerar que ambos têm a mesma tolerância à corrosão, certo? Que mais nós podemos falar? Já falamos da robustez, que é igual, do Catra, volume de carboneto, tamanho de carboneto.
Então, gente, na hora de escolher, qual deles escolher? Eu diria o seguinte: se você tem companhias reconhecidamente com bom tratamento térmico para um e para outro, quem vai definir qual decisão você vai tomar é lógico. Cada um tem a sua opção, isso é fora de questão, tá, gente? Eu diria o seguinte, em termos lógicos, de raciocinar, pensando nas características metalúrgicas e tal, a diferença vai recair preço, tá? Como dificilmente você vai achar uma lâmina em VG10 na mesma faixa de preço de um 440C, de uma lâmina bem semelhante em termos de geometria, comprimento, etc. Para mim, tá? Isso é opinião pessoal, não estou dizendo que é o certo ou errado. Entre escolher pagar R$20 20 dólares numa lâmina em 440C e 50, 60 num VG10, eu vou pagar 20 dólares no 440C, gente. Por quê? Porque o desempenho é muito semelhante. Eu diria que, na verdade, na prática, você não veria diferença no desempenho, quer seja em tolerância à oxidação, quer seja em retenção de fio, quer seja em robustez, tá? Então, para mim, o fator decisório seria preço. Trabalho de fio, o que é isso? Quanto que eu posso ser extremo em cada um? Como eu já falei, o 440C trabalha bem a 15 graus, mas aceita trabalhar a 10 graus para serviços mais leves, não muito demandantes. O VG10, gente, também trabalha bem a 15 graus, aceita trabalhar a 10, porém com uma diferençazinha. Ele dá mais microdente, tá? Isso é inerente ao aço. Isso é uma característica do aço. Mesmo o 440C tendo, na média, carbonetos maiores. Porém, como o volume é menor, e nós já aprendemos que quando você tem muito carboneto, você tende a ter iniciação de fissuras. Onde está esse volume grande de carbonetos? Cada carboneto normalmente fica na fronteira dos grãos da matriz, entre um grão e o outro do aço, da matriz de aço. Ali tende a se originar uma microfissura. Se você tem um volume maior, e no caso do VG10 é quase cerca de 25% a mais de volume de carbonetos, é por isso que ele tende mais a nanodentes. Então, gente, mas não é nada assim desesperador, não, tá? A 10 graus seriam nanodentes mesmo, não chegam nem a microdentes. Só que, vamos fazer um corte aqui só para a gente ver. Lembrando, ambas as lâminas estão com fio acabado somente na pedra laranja e depois passado na chaira de aço lisa, tá? Vamos lá, fazer silêncio. Agora o VG10. E ambos estão com 15 graus de cada lado, tá, gente, de microfio. Lembrando sempre, esse ganso aqui, que é o G711, é a primeira geração da ganso, tá? Quando o tratamento térmico ainda não estava tão bom quanto é atualmente. O tratamento térmico dos gansos de segunda e terceira geração e todos os Firebird
é superior em qualidade ao ganso de primeira geração, tá? Então, a tendência é que o 440C dos gansos atuais, ganso / Firebird, seja um pouco superior em termos de suavidade, a sensação de suavidade no você cortar papel, por exemplo, tá? Como eu já falei, na prática, no desempenho do dia a dia, os dois vão ter um desempenho bem semelhante. Então, quem determinaria a minha escolha, tá? Conhecendo o que eu conheço de ambos os aços, seria o preço. Como normalmente, pelo menos um fabricante de 440C / 9 cromo 18 MOV, que é a Ganso, tem um tratamento térmico muito bom e uma constância na dureza de 58, 59, eu não pagaria $50, 60, $70 numa lâmina semelhante em VG10, podendo pagar 20 numa lâmina Ganso. E lembrando que a Ganso tem uma infinidade de modelos. Ah, Cabral, mas aí eu não tenho que levar em consideração a geometria. Você não já falou que a maioria, ou a esmagadora maioria dos modelos da Ganso são peitudas? Verdade. Isso você consegue minimizar com um desbaste de alívio agressivo. Porém, você não resolve o problema. O que resolve seria o que foi feito nessa lâmina aqui, que é um desbaste integral, desde a espinha até o fio, tá? Praticamente zerando esse fio. Aqui, ó. O meu VG10 eu sinto que ele é um pouquinho mais espesso do que esse 440C modificado por mim, tá? Então, gente, se por exemplo, você quer e precisa de uma lâmina que corte muitíssimo bem, e aí você só tem, entre aspas, tá? Vamos colocar como opções mais comuns. Ou o Ganso, ou o Spyderco, ou Brother tinha algumas lâminas em VG10, tá? Ou, por exemplo, questão de lâmina de cozinha. Hoje em dia você vê muita faca em VG10, ou no equivalente chinês, que é acho que é X10, 15, cromo, MOV, eu não sei se tem cobalto no nome, CO, mas é o seguinte, gente. Se você conhecer um bom fabricante, vamos dizer, de uma lâmina-chefe em 440C, que está vendendo essa lâmina, vamos dizer aí, por $40, e um bom fabricante de uma lâmina bem semelhante, tipo chefe, em VG10, e ela está sendo vendida a $80, $100, eu não pensaria duas vezes em pegar o 440C desse bom fabricante. Se você não conhece a reputação do fabricante, aí eu não sei se valeria a pena arriscar. Se você conhece a reputação do fabricante, vamos supor, de uma lâmina-chefe em VG10 ou no equivalente chinês, e ele é reconhecidamente um fabricante que tem um bom tratamento térmico, um bom acabamento dos materiais usados na lâmina, talvez nesse caso valha a pena você pagar o dobro por uma lâmina em VG10 que você sabe que vai ter um bom desempenho, porque você sabe que o fabricante tem um bom protocolo de tratamento térmico e tem uma constância na dureza de 60, 61, às vezes 62, tá? Se é um fabricante que você não conhece e não tem muita referência sobre ele em 440C, mesmo a lâmina sendo mais barata, aí é aquele chamado fator individual. Vale a pena arriscar? Eu, pessoalmente, eu faria uma extensa pesquisa primeiro,
colhendo o máximo possível de opiniões e principalmente vendo a lâmina cortar, dependendo, eu arriscaria, porque, como nós já vimos, gente, um 440C com bom tratamento térmico e um VG10 com bom tratamento térmico, não vai ter muita diferença de desempenho entre eles. Aliás, a diferença é pouca, que com testes controlados, para a maioria das características fica em menos de 10%, imagine para um ser humano usando a mão livre isso. Na prática, você não vai ver a diferença. Então, é o que eu estou falando. O fator decisório, normalmente, pelo menos para mim, recairia no fator preço. Tá? Já teve caso de eu arriscar comprar uma lâmina de fabricante desconhecido e ter uma excelente surpresa em termos de tratamento térmico. E já teve caso de eu comprar lâmina na época que o fabricante era relativamente desconhecido e não ter gostado. Tá? Então, gente, isso aí é uma questão mais individual ainda de cada um. Você tem que decidir se vale a pena arriscar ou não. Tá? O VG10 está tomando uma popularidade grande ultimamente, nos últimos anos, e tem aparecido muitos fabricantes, principalmente de lâminas de cozinha, em VG10. Tá? 440C nem tanto, 9 cromo 18 MOV nem tanto, ou pelo menos, como eu não tenho pesquisado, eu não tenho visto, tá? Mas se você pesquisar e ver muita opinião favorável, por exemplo, a uma lâmina em 440C, e ela está metade do preço do VG10, eu acho que valeria a pena você arriscar o 440C, tá? Pelo fator preço, tá? Agora, se você é daqueles que fala assim, não, eu estou com dinheiro contado para comprar uma lâmina, vamos supor, uma lâmina chefe, para mim usar em casa ou usar no trabalho, e eu não quero errar. Eu acho que hoje em dia você tem até mais de um fabricante reconhecido pelo bom tratamento térmico do VG10, tá? Que aí seria o chamado tiro seguro. Tá? A não ser que você dê muito azar de pegar um limão, entre aspas, né? Como se costuma dizer quando foge do padrão daquele fabricante, aí nesse caso talvez valha a pena você gastar um pouco mais de dinheiro por uma coisa que você tem certeza do desempenho. Primeiro, porque tem muito vídeo, muita informação sobre aquela lâmina, né? Muita gente comentando em fórum, muita gente fazendo vídeo e tal. Ou seja, o fabricante já estabeleceu que ele tem um bom padrão, tanto de tratamento térmico quanto de acabamento. Se ficar estabelecido que ele também tem uma boa geometria, aí eu acho que não tem muito erro, né, gente? Porque 440C/9 cromo 18 MOV não é tão comum assim, pelo menos eu imagino, eu estou frisando, eu não tenho pesquisado isso, de você encontrar lâminas para cozinha nesse aço. Eu acho que é mais corriqueiro, mais comum você achar lâminas em VG10, tá? Então, como nós já vimos que são basicamente a mesma coisa, vai depender de você arriscar pagar, eu estou chutando aqui, tá? Metade do preço de um 440C ou o dobro num VG10 que você sabe o desempenho dela, tá? Isso aí sempre vai ser uma escolha individual e a pessoa, sinto muito, em alguns casos vai ter que arriscar, tá? Mas é isso por esse vídeo, gente. Eu acho que, muito resumidamente, a gente pode dizer que com bons fabricantes de lâminas, os dois aços vão ter basicamente o mesmo desempenho. Independente de esse ser 58, 59 de dureza e esse ser 60, 61, às vezes 62 de dureza. Se for 62, a tendência é ser algo um pouco mais perceptível, mas não muito. Se fosse com 62, ele não vai chegar a 12, 13% de diferença na retenção de fio. Enquanto for 60, 61, 10% de diferença na retenção de fio. Tá? Então é isso.
com bons fabricantes, vocês podem encarar como basicamente a mesma coisa. Ah, Cabral, tem algum outro aço que é basicamente... Ô, gente, eu não tenho, mas como a composição é basicamente igual, seria o mesmo para o aço N690, tá? Sendo que, pelo que eu me lembro, quando eu costumava ver lâminas e tal, o preço do N690 costuma ser superior ao preço do VG10. Aqui uma outra dica, se você está na dúvida entre VG10 e N690, para que você vai pagar mais pelo N690 se é basicamente o mesmo aço VG10? Tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.